Devaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hoje nós vamos ouvir então o capítulo 7 do Bhagavad Gita, é o conhecimento acerca do absoluto. Versos 23 e 24. Homens, 23. Homens de pouca inteligência adoram semideuses, e seus frutos são limitados e temporários. Aqueles que adoram os semideuses vão para os planetas dos semideuses, mas meus devotos acabam alcançando o meu planeta supremo. Verso 24. Homens sem inteligência que não me conhecem perfeitamente pensam que eu, a Suprema Personalidade de Deus, Krishna, antes era impessoal e que agora assumi esta personalidade. Devido a seu conhecimento limitado, eles não conhecem a minha natureza superior, que é imperecível e suprema. Então eu vou ler de novo o verso 23. Homens de pouca inteligência adoram semideuses, e seus frutos limitados serão limitados e temporários. Aqueles que adoram semideuses vão para os planetas dos semideuses, mas meus devotos acabam alcançando o meu planeta supremo. Verso 24. Homens sem inteligência que não me conhecem perfeitamente pensam que eu, a Suprema Personalidade de Deus, Krishna, antes era impessoal e que agora assumi esta personalidade. Devido a seu conhecimento limitado, eles não conhecem minha natureza superior, que é imperecível e suprema. Agora nós vamos ouvir a contextualização pela Devi, certo, Devi? Devi, querida, você me permite fazer essa contextualização? Sim, claro. Porque hoje... E aí eu passo a minha vez para você, trocamos amanhã você, tá? Esse verso especificamente, o segundo verso, bom, ele é praticamente uma provocação, né? Então, agora são 6h58. Muito obrigado, Devi, tá? Com a sua permissão. Olha só, a gente tem mencionado aqui algumas vezes, né, essa pesquisa que nós fazemos. Olha, essa sala é composta de pessoas que já têm aí um histórico de busca, de pesquisa, de tentativa de entendimento do absoluto, tá? A maioria de vocês, praticamente, ok? E nós somos observadores da realidade. Nós somos pesquisadores, todos nós. Religião significa uma tentativa de acertar por um caminho específico, é uma aposta, né, que nós fazemos. Então, a fé basicamente é uma aposta. Então, você aposta aqui, ou você aposta ali, ou você aposta lá. Essa aposta, na verdade, é um investimento que você faz, que nós fazemos em termos da busca do objetivo que nós temos em mente ou intuitivamente, seja ela de maneira rudimentar, ou seja, por mera intuição, ou seja de maneira consciente, para aqueles que sabem exatamente o que estão fazendo e exatamente onde querem chegar. Então, você tem os pesquisadores que são amadores, que são intuitivos, e você tem os pesquisadores que são conscientes e que são investidores conscientes e dão os passos exatamente querendo alcançar um objetivo específico, tá? Então, para os pesquisadores amadores, que é a maioria do caso das pessoas, as religiões são funcionais, que elas se dedicam às religiões, e a religião é basicamente, a matéria-prima da religião é a fé. Então, a utilização desse método da fé mantém uma equipe de pesquisadores naquela direção de busca, tá? Basicamente é isso daí que acontece. É uma terapia de grupo, que é uma aposta intuitiva
para pesquisadores iniciantes, chamados neófitos, ou amadores. O que quer dizer? Aqueles que dependem da fé, especificamente, para se moverem diante do processo natural que é a pesquisa da existência. Tá? Agora, em alguns momentos, esses observadores, eles passam, então, a se tornarem um pouco mais exigentes do ponto de vista de respostas equivalentes ou coerentes para as perguntas fundamentais. Tá? Então, para esse tipo de alma inquisitiva, assim, que é autoexigente na perfeição das resoluções de explicações ou de entendimento acerca da existência, para esse tipo de alma é necessário uma equivalência de informações que justifique o apaziguamento da inteligência inquisitiva, ou seja, essas pessoas querem compreender literalmente o que estão fazendo, o porquê elas existem, quais os caminhos possíveis e qual é o destino que elas estão destinadas, caso esse ou aquele investimento fosse feito nesse ou naquele caminho. Não é meramente uma imersão na religião para alívio do sentimento de abandono existencial ou, né, um paliativo psicológico semelhante a uma terapia, né, que é feita através dos métodos das orações e da religião. Então, nesse caso específico, para esse tipo de alma, o conhecimento védico é mais adaptado, o conhecimento védico é mais apropriado, tá? O conhecimento védico ele é mais consistente, ele é mais robusto, no sentido de oferecer respostas ou soluções de equações mais convincentes para essas almas que são um pouco mais inquisitivas ou observadoras e que estão conscientes de que estão fazendo um movimento de aposta, mas que querem saber quais são os resultados dessa aposta, caso os resultados pudessem aparecer. E aí nós temos, dentro do compêndio do conhecimento védico, nós temos a Bhagavad Gita, que é um livro, na verdade, para iniciantes, inclusive. Tá? O Bhagavad Gita, apesar da Bhagavad Gita ser profundo, vocês estão vendo aí, ao mesmo tempo, é ainda uma parte para aqueles que são iniciantes, aqueles que são radicais na pesquisa, mas que ainda estão começando no processo de se tornarem conscientes de que estão fazendo um movimento de pesquisa, porque as religiões basicamente são pesquisadores inconscientes, e aí você precisa de um sistema de fé que as mantenham no processo em movimento. O conhecimento védico é para pesquisadores conscientes de que estão fazendo esse movimento. Então, nesse caso, entra a Bhagavad Gita. Tá? Agora, voltando a esse ponto, supomos que nós quiséssemos colocar como prerrogativa que as falas dessa pessoa, Krishna, sejam relevantes e consistentes, ou seja, que elas sejam observáveis no seu sentido literal e que, de fato, elas possam ser reais no sentido da sua definição final, que não sejam apenas expressões da criação da mente humana ou uma fake news transcendental, né? Vamos dizer assim, que sejam de fato reais ou consistentes. Então, supondo-se, né, que partindo do princípio de que Krishna, como ele próprio está afirmando aí, seja a pessoa suprema, a suprema personalidade de Deus, ou seja, se ele tem a autoridade de falar dessa maneira, por exemplo, se eu me apresento a vocês e digo que eu represento uma dinastia de mestres e sou Shiksha Guru e posso orientá-los acerca do conhecimento espiritual, ok? Qualquer um pode falar isso. Mas vocês farão perguntas para mim. E na medida em que essas perguntas forem respondidas, vocês saberão que, na verdade, eu não estou assim, apresentando uma falsa teoria, que eu tenho consistência para sustentar aquilo que eu estou falando. Outro exemplo. Se eu convido você para vir almoçar na minha casa e digo que você pode vir e trazer o seu amigo para almoçar. Se você chegar na minha casa e tiver almoço disponível, então você vai saber que eu não te enganei, que eu falei a verdade, que você poderia vir almoçar na minha casa. Então, quando uma pessoa fala uma coisa, se ela tem condições de manter aquilo que ela fala, então ela é autêntica naquela abordagem. Então, ela merece crédito e respeito por aquilo que ela está falando. Tá? Então, agora, nós temos aqui a pessoa Krishna afirmando que eu sou a pessoa suprema. Eu tenho condições de manter isso. Eu tenho estrutura logística para dar essa definição de maneira prática. Então, eu sou a pessoa suprema. Agora, resta você fazer a pesquisa se eu estou falando a realidade ou se eu estou tentando te enganar ou se eu sou existente ou não.
E como é que você faz isso? Diretamente, às vezes, é um pouco mais complexo. Então, você precisará de falar com aqueles que já me realizaram, aqueles que me compreenderam, aqueles que têm noção da minha existência e que já me checaram, me verificaram, me avaliaram, me observaram e têm realizações ou informações precisas acerca de mim e podem falar em meu nome. Ou seja, podem me representar, podem me mostrar como eu sou a partir da experiência direta deles, né? Como se fossem advogados, né? Aqueles que advogam a minha causa. Ou seja, meus devotos queridos, aqueles que me conhecem. Quem são os meus devotos queridos? Onde vocês vão procurar os meus devotos queridos? Vocês vão saber quais são os meus devotos queridos? São aqueles que falam de mim de acordo com como eu sou. Aqueles que não tentam fazer de mim um instrumento para que eles sejam adorados, mas aqueles que me adoram de todo o coração, aqueles que publicamente declaram o amor que têm por minha pessoa, sem inveja de mim, sem ressentimentos em relação a mim, e que inspiram outros a ter amor por mim. Esses são os meus amigos, esses são os que me conhecem. Aqueles que têm constrangimento de mim, aqueles que têm receio acerca da minha pessoa, aqueles que falam timidamente de mim, mas falam elegantemente acerca das suas próprias personalidades, são adoradores de si mesmos. Esses não são meus amigos, esses não me conhecem, na verdade. Aqueles que me conhecem, facilmente é percebido devido à intensidade do amor que sentem por mim. E eles se reúnem para conversar sobre mim, e reunidos, falando sobre mim, iluminam-se uns aos outros e alcançam a minha morada suprema. E esses vêm a mim, vivem comigo e jamais retornam novamente a trilhar o ciclo do samsara nesse mundo mortal e jamais voltará a viver entre os mortos que acreditam que estão vivos. Então, essa condição de afirmação de Krishna, ele está dizendo que aqueles que adoram outras pessoas viverão entre aqueles que elas adoram. E isso é uma decisão pessoal. Entretanto, aqueles que me conhecem, aqueles que vêm a mim, aqueles que dedicam seus corações e seu amor a mim, virão a mim e viverão comigo eternamente, na minha morada transcendental. Então, a partir desse ponto, nós temos uma decisão a tomar. Ou ele está falando a verdade, ou ele está simplesmente nos iludindo. Não dá para ficar no meio caminho. Como Jesus dizia que os mornos, aqueles que são pessoas mornas, elas são nauseantes, elas causam náuseas, porque são diplomatas trapaceiros, espertalhões, eles estão esperando para ver qual dos lados vai vencer para dizer que aderiu àquele lado. Esses são meio parasitas. Defina-se, ou você está comigo, ou você está como meu inimigo, num certo sentido, né? Mas a verdade é que nós não temos como ficar em cima do muro indefinidamente. Isso é irregular, é inconsistente com uma pessoa honesta. A decisão tem que ser tomada, o caminho tem que ser tomado. É como uma garota. O noivo não se decide a pedir em casamento, mas ao mesmo tempo quer ter as vantagens de um marido, quer ser cuidado, servido e ter intimidade com a noiva. Uma hora a noiva diz, escuta, você está confuso ou você precisa de alguém que te fale o que deve ser feito ou não? Você tem que tomar uma decisão, meu amigo. Ou você me pede logo em casamento, ou então você para de me enrolar e me libera para que eu possa encontrar uma pessoa digna da minha pessoa. A noiva pode chegar em algum momento e tomar essa decisão, porque ela é uma pessoa, ela não quer ser manipulada. Semelhantemente, a pessoa suprema, quando fala, assim, a pessoa que entende, que ouve a pessoa suprema falando, tem que tomar uma decisão definitiva de ligar-se a essa pessoa suprema. Ela não pode ficar indefinidamente fazendo o jogo da manipulação psicológica, da dúvida, do ceticismo infinito. Ela precisa fazer uma aposta. Vou verificar se é assim de fato, estarei predisposto ou predisposta a conectar-me a ti, porque, afinal de contas, a minha pesquisa é em relação a encontrar essa pessoa suprema. E se você está dizendo que você é essa pessoa suprema, muito bem. Então, que assim seja. Veremos. Aqui estou, disponível para compreendê-lo. Por favor, abra minha cabeça, me dê inteligência mediante a qual eu possa compreender você. Para isso, nesse caso, os representantes do Senhor Supremo, que são seus devotos queridos, também se apresentam para informar que sim, essa afirmação é verdadeira e ela é observável
com consistência, na medida em que você se dedica de coração e alma nessa senda, nesse caminho, na busca de Bhakti, da realização dessa pessoa. Essa pessoa não é um truque existencial da ilusão, é uma pessoa real. Entretanto, o nosso condicionamento eventualmente nos impede de ter essa realização dessa pessoa real. Por isso, os sábios estabelecem para que aquelas almas sinceras, que não apenas são sinceras, mas que também são sérias, porque não basta sinceridade, tem que haver seriedade, tem que haver movimento de entrega, tem que haver uma decisão, tem que haver uma aposta real. Então, uma pessoa sincera e uma pessoa séria, com ou acompanhando ou seguindo as orientações dos sábios, daqueles que já realizaram o Senhor Supremo, alcançarão o mesmo destino que eles, ou seja, realizarão essa pessoa e entenderão ou ouvirão ou poderão perceber diretamente a realidade dimensional absoluta dessa pessoa. E quando você deixa esse corpo, que é basicamente uma estrutura assim vulnerável de carbono e perene, numa dimensão limitada de 70 a 100 anos, você então alcança a transcendência e passa a residir eternamente nessa morada suprema. Só que a experiência dessa morada suprema, ela acontece já, mesmo em vida, ou nessa vida, enquanto você está vivendo nesse corpo. Então, você tem essa experiência direta. Entretanto, é preciso que você se interesse em fazer essa aposta de maneira consciente, e não apenas seguir o fluxo, mas conscientemente observar e tomar a decisão. Então, vamos nessa direção para ver até onde nós podemos ir. E o resultado será exatamente o que Krishna está dizendo aí. Você alcançará o meu coração, o meu amor, se tornará meu amigo e viverá eternamente comigo na minha morada suprema, porque essa é a minha palavra e eu tenho condições de mantê-la ou sustentá-la. Se não é assim, pergunte aos meus amigos. Eles dirão se eu estou mentindo ou se eu estou falando a verdade. E os amigos de Krishna são seus devotos queridos. Então, procure associar-se com os devotos queridos de Krishna e perguntem: Krishna é um engano ou Krishna é uma decisão consistente? E eles dirão exatamente o que eu estou dizendo aqui para vocês. Krishna é uma decisão consistente e inteligente. Portanto, aproveitem a oportunidade. Namastê, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, auspicioso libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna. Hari Om Shanti, Namastê, Om Tat Sat.